Tá, tô rodando. Qual a razão de tudo isso, eu sempre penso. Qual será? E morro de medo de ser perguntado e não saber. Qual, afinal, a razão de tudo isso? No fundo eu sei, eu acho que eu sei, não sei. No fundo, ninguém sabe. Será mesmo que não sabe? Qual a razão que nos leva a fazer o que cada um faz, como faz, quando faz, se é que faz, e não simplesmente finge fazer, para que os outros o acreditem fazedor e, por conseguinte, o respeitem e o enalteçam? Ó, vejam como ele faz bem, todos diriam, mesmo nada entendendo, tudo odiando, ou ainda se ele realmente faz e ninguém na verdade nota, ou pior, entende o que, quando, como e por que ele fez, ou simplesmente fingem não notar o que, quando, como e por que ele fez, pois não posso dar o braço a torcer. E afinal, tenho mais o que fazer do que simplesmente ficar percebendo o que, quando, como e por que se fazem as coisas. Então eu lembro que há muito o que fazer hoje, mas se não der, certamente não dará. Eu ia falar com um tom de voz normal, né? Pode O falar. ideal é. Essa é uma questão de todo mundo, né? Por que a gente faz as coisas? A razão, o estímulo. Hoje, na verdade, eu acho que quanto mais você fizer as coisas que você tem vontade de fazer, se você tiver esse privilégio de poder escolher, melhor, porque a passagem é rápida. E acho que só vale a pena o que vale a pena. E aí a razão se justifica. Por exemplo, agora eu estava fazendo isso daqui, ó. Isso aqui é a famosa chipa da Voélia. A chipa da Voélia é uma massa. É uma massa de pão de queijo. Na verdade, lá em Mato Grosso, de onde ela vem, lá, fronteira com o Paraguai, tem a chipa. A chipa é um pão de queijo, né? Que é feito... São 5 ingredientes. Queijo, ovos, sal, polvilho, azedo, doce, e alguma gordura, que originalmente era gordura de porco, depois minha avó fazia já com nata, tempo que o leite fazia aquela nata espessa. Eu já faço com creme de leite, que é o que tem. Eu não me apego muito às dificuldades, não, eu adapto mesmo, sabe? Na verdade, é a tradição. Se você pensar na palavra tradição, que vem do latim tradire, tradire é entregar, o ato de entregar. Você entrega um conhecimento, então a tradição. Mas também é a traição. A traição também é dessa origem, né? Dessa palavra, tradire. Então você trai a traição para manter a tradição, de certa forma, né? A minha avó fazia isso, a gente cresceu comendo chipa da Voélia, e todos os netos, né, as filhas já tinham aprendido, os netos aprenderam, e é isso. Cada um faz do seu jeito. Eu faço sempre, passo a receita, porque eu acho que o conhecimento é para ser passado, senão ele fica estagnado, ele se perde. E eu gosto, né? Na verdade, quando você fala assim, qual a razão de tudo isso, você pensa, qual a razão de tudo isso, por quê, como, quando, por quê, quando você faz. Se eu pudesse, hoje, dizer assim, escolhe uma coisa para fazer, uma, eu ia falar, cozinhar. Porque cozinhar é o grande lance da parada, por isso que eu quis fazer essa cozinha assim, aberta, porque a cozinhar é uma parada...
É o preparo do alimento, é o que passa por dentro de você, esse pedaço aqui, isso aqui tem que ser prazeroso, esse momento aqui, e tem que fazer bem aqui para depois sair bem também, né? Então, eu quando descobri a cozinha, eu fiquei louco, assim, com as possibilidades que ela oferecia, né? E aí eu colo com as pessoas que sabem, olho e faço do meu jeito, porque também tem uma coisa que é a improvisação, né? Que tem a ver, no final das contas, quando eu penso qual a razão de tudo isso, eu penso também no trabalho que eu escolhi fazer, que eu acabei me tornando ator, um pouco por acaso, um pouco por curiosidade, eu fui me tornando, quando eu vi que estava fazendo, eu já era ator. E eu gosto do que eu faço. A minha avó, ela fazia assim, ó, ela fazia uma bolinha, depois ela fazia essa parada assim com a mão, fazia essa lombriguinha e fazia esse patinho aqui, que a gente chamava de patinho. Esse patinho ficava crocante. Só que a minha massa, eu já misturo o queijo, as variações de queijo mais velho e mais novo, misturo o polvilho doce com polvilho azedo, boto menos polvilho do que ela botava, então fica mais mole. Então, quando assa, essa parte que no dela ficava crocante, o meu já vira uma coisa só. Mas eu acho melhor, entendeu? Eu acho mais gostoso porque ele fica crocante por fora e fica macio por dentro. Vamos ver, né? Vou fazer essas bolinhas aqui e vamos nessa. E aí, essa forma também, isso tem a ver com a memória, né? Porque a memória, a razão que você faz as coisas também tem a ver com esse prazer e com a mobilização humana. O que te mobiliza para fazer isso? E a cozinha está muito associada à memória, porque você aprende, você lembra das pessoas. Então, eu quando faço essa chipa, eu naturalmente, só de chamar de chipa da avó Hélia, a minha avó já aparece aqui para mim, tchum, e eu fico com ela aqui. E eu lembro sempre dela do mesmo jeito, com a mesma roupa, com o mesmo jeito, a mesma gargalhada. E eu acho que essa é a verdadeira eternidade, né? A verdadeira, digamos assim, se existe uma forma de ressurreição, se existe né, uma perenidade, é essa, né? A gente mantém as pessoas vivas no nosso coração. E isso é a imortalidade. Minha avó está aqui, não morreu. Cada um nasce na hora que nasce, né? E vive o tempo que vive. Isso a gente não escolhe. Por que eu nasci no século XX e não no século XXI? Ó, aqui tem 8. Vou botar no forno. Vou marcar aqui um timerzinho. Quanto tempo? Uns 20, talvez menos. Forno pré-aquecido. Vamos ver. O improviso, para mim, é a arte de você se apropriar do momento, de você saber o que você tem que fazer, mas você fazer no momento. Isso tem muito a ver com a arte do ator, que é o trabalho que eu escolhi fazer, fui escolhendo fazer. E eu poderia fazer agora um texto que eu sei de cabeça, por exemplo. Quanto à teoria de que a melhor maneira de assegurar a paz é manter o povo mergulhado em pobreza, eis aí algo que os fatos contradizem por inteiro. Os mendigos formam de longe o grupo mais propenso a trazer problemas para a comunidade. Pois quem estaria mais disposto a iniciar uma revolução do que um homem totalmente insatisfeito com suas condições de vida? E quem teria, sim, um desejo mais forte de virar tudo de cabeça para baixo na esperança de obter alguma vantagem pessoal do que um homem que nada tem a perder? Não. Se um rei
for tão odiado ou desprezado por seus súditos, a ponto de só conseguir manter a ordem ao reduzi-los à mendicância, mediante a violência, a exortação e o confisco, bem melhor faria em abdicar. Qual a razão de tudo isso, eu sempre penso. Qual será? Quando afirmou que preferia governar homens ricos a sê-lo, ele próprio. Um homem que vive em meio ao luxo e à riqueza, enquanto todo o seu povo geme e se lamenta ao seu redor, não merece ser chamado de rei, mas sim de carcereiro. Eu disse carcereiro. Carcereiro, 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 carcereiro. Em poucas palavras, um médico incapaz de curar uma doença sem provocar o surgimento de outras é um incompetente. Eu disse incompetente. Incompetente, 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 incompetente. E é inepto. Eu disse inepto. O monarca que não reconhece, que não consegue corrigir seu povo, senão por meio de privá-lo de todos os benefícios da vida. Tal rei deve admitir sua falta de condições para governar homens livres. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. Esse é um texto que foi escrito em 1516 por Thomas More, faz parte do livro Utopia. Em 2017 nós fizemos uma encenação com esse texto a partir desses textos do Thomas More. Essa canção é uma canção, um fragmento de uma canção do Giorgio Gaber, um grande artista italiano, já falecido no início do século XXI, um cara que deixou uma obra portenta, que eu amo muito. Eu morei muito tempo na Itália, então fui muito contaminado por isso. Enfim, muitas coisas. Eu acho que esse timer tá louco. Vou botar de novo? Não. Memória. Tudo é memória. A gente vive de memória e criando mais memória.
Memórias. Tudo é memória. A gente vive de memória, a partir da memória, se alimenta da memória. E a gente vai criando memória também. De preferência, boas memórias. Mas sem pensar que está fazendo isso, simplesmente fazendo. Tenho pensado muito no desapego. Desapegar. Menos, né? Eu quero menos para poder ter mais. O mais do menos. Porque se você tem menos, quando você tem o mais do menos, você tem o máximo. E se você escolhe isso, tem a possibilidade de escolher, isso é bom, né? O bigode efêmero. Pequena homenagem. Oscarito, Cantinflas. Grande apelo. Memória. Eu lembrei agora de uma parada. Eu morei muito tempo na Itália. E quando eu morava na Itália, tinha um amigo, o Juliano. Juliano era uns 15 anos mais velho que eu. O Juliano, como todos os italianos, como a maioria dos italianos, adorava dirigir, né? O cara fanático por direção, moto, carro, tinha tudo, corria. Dirigia daquele jeito, né? Spericolatamente. Uma loucura. Lembrei do filme Sorpasso, do Dino Risi com o Vittorio Gassman. Incrível, né? Sorpasso. Essa questão era essa. Sorpasso. Ultrapassagem. Aí uma vez, em 1990, a gente foi a Áquila, de Roma para Áquila, assistir um show do Caetano Veloso e do Gilberto Gil. Ela tem, inclusive, foi nessa turnê, nesse dia, morreu o Zé Medeiros, grande fotógrafo de cinema, que estava na turnê com eles, morreu, atrasou o show, enfim. A gente ia para Áquila ver o show. E daquele jeito, né? Autostrada Roma-Áquila. Eu, Juliano, dirigindo atrás. Sandra e Desirê e Juliano encacetado, 140 por hora na autoestrada, eu já sabia, mas tinha esperança, enfim, não tinha nada que pudesse argumentar. Aí eu só rezava que a gente chegasse, visse o show, tava tudo tranquilo, mas assim, era tenso pra mim, porque eu não estava à vontade. Com uma tranquilidade, com um poder, era ao mesmo tempo admirável ver como ele dirige. De repente, na direita, um caminhão, atrás do caminhão, um carro. O carro começa a querer ultrapassar o caminhão sem ver que a gente vem descacetado na pista da esquerda. Quando o cara, antes do cara ver, Juliano vê aquela manobra, pisa no freio. A Fiesta, era uma Fiesta, grudou no chão, rabiou. Foi o tempo do carro ouvir aquilo voltar para trás do caminhão, ele reduziu, arrancou, passou a marcha, recuperou o caminhão, 140 de novo, e ele lá, me olhou, paura,
Non basta guidare come Giuliano, bisogna frenare come Giuliano. Ou seja, não basta guiar como Juliano, tem que saber frear como Juliano. 2 anos depois disso, o Juliano sofreu um acidente de moto na autoestrada e morreu. Sozinho. Saudades do Juliano. Tá uma bagunçadinha nesse caminho. Bom, agora eu vou ver se o pão de queijo está pronto. Opa! Bonitão. Aqui, ó. Essa é a chipa da Voélia. Aí. Aqui, ó. Esses são aqueles que ficariam crocantes, mas... Ó, tem até o... Mas os outros não. Agora, por dentro ele deve estar... Ó, ele fica macio por dentro. Tá vendo? Porra. Tu vai comprar isso congelado? Tu viu quanto tempo? 10 minutos para misturar os 5 ingredientes. Depois você pode fazer as bolinhas, congelar, faz saquinho de 10. Só alegria. Um amigo vem, pá. Aí tu já pá, serve um café. Qual a razão de tudo isso? Eu sempre penso. Eu sempre penso. E acho que é isso. Acho que a gente não tem tempo a perder. Não tem tempo para fazer o que não cresce. A gente tem que fazer o que cresce. O que te alimenta e alimenta o entorno, né? Porque concordar não é importante. O importante é respeitar. E, fora isso, tocar, né? Viver o teu tempo. O meu tempo é esse. Estamos aqui, 2020. Um tempo louco. Se eu olhar o macro e transformar o meu micro nesse inferno que está sendo o macro, eu piro. Então eu tenho que fortalecer as raízes. Até porque é isso, né? Dizem que sonhos e memórias têm a mesma matéria. E eu acho que é isso. Nossos sonhos se alimentam das nossas memórias e a gente vai indo até encerrar, porque encerra. Inclusive, a respeito disso, tem um texto muito bom. Eu tenho as minhas obsessões, né? Eu fico mais relendo e revendo filmes do que lendo novos livros e vendo filmes novos. Eu vejo também, leio também, mas vai agregando, né? Tem sempre os top 10, assim, que você vai querendo reler. Nesse livro aqui tem uma passagem que fala justamente disso, que é uma parada que esses dias eu tenho lido muito. Ele está falando do Juliano, que morreu sozinho na autoestrada. Aí o texto fala assim: a morte de cada homem é única. Nisso se revelam iguais morte e lembranças. Estas são, para cada homem, únicas. E os homens que creem ter, por tê-la vivido na proximidade da experiência, uma lembrança comum, não sabem que têm lembranças diferentes e que estão condenados à solidão dessas lembranças, como a da própria morte. O que morre, o que é passageiro e não renasce em outros, o que nas multidões está destinado a morrer, são essas lembranças únicas, que a morte acabará por apagar. Então eu acordo, caio na real e resolvo correr atrás do tempo perdido, fazendo, dizendo que estou fazendo, tudo ao mesmo tempo. Que doideira, não dá tempo, não vai dar.
Afinal, também sou filho de Deus e preciso descansar um pouco, pelo menos um pouco. Sair, namorar, ir à praia, domingo, maior sol. Até Deus, que é Deus, descansou, senão eu acabo pirando. Faço tudo pela metade ou inteiro mal feito e quando chega a hora H,